Pedimos o silêncio e a atenção de todos para iniciarmos esta cerimônia, convidando para que componham a mesa de honra o excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. O excelentíssimo senhor doutor Oscar Melim Filho, secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça. O excelentíssimo professor doutor Celso Fernandes Campilongo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor Motauri Ciochetti de Souza, Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, Procuradora de Justiça e Secretária do Conselho Superior do Ministério Público. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Excelentíssima professora doutora Ana Elisa Liberatori Silva Bechara, vice-diretora da Faculdade de Direito da USP. Excelentíssimo senhor doutor César Bechara Nader Matar Júnior, Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará e presidente eleito do CNPG. Excelentíssimo senhor doutor Ivanildo de Oliveira, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Rondônia. Excelentíssimo senhor doutor Carlos Vinícius Alves Ribeiro, secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, representando o Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor doutor José Carlos Cossenzo, membro do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e subprocurador-geral de Justiça de Políticas Criminais. Excelentíssimo senhor doutor Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça Jurídico. Excelentíssimo senhor doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Procurador de Justiça, diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo e presidente do Colégio de Diretores de Escolas e Centros de Estudos dos Ministérios Públicos do Brasil. Excelentíssima senhora doutora Liliana Mercadante Mortari, Procuradora de Justiça e Vice-Corregedora-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor Gilberto Nonaca, ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor Tiago Sintra Zarif, Procurador de Justiça e ouvidor eleito do Ministério Público, biênio 2023-2025. Excelentíssima senhora doutora Paula Bayer Fernandes, Procuradora Regional Eleitoral no Estado de São Paulo.
Excelentíssimo senhor desembargador federal Davi Diniz Dantas, desembargador federal, corregedor regional da Justiça Federal da Terceira Região, neste ato representando a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Excelentíssimo senhor doutor Regis de Castilho Barbosa Filho, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Excelentíssimo senhor doutor Arthur José Dian, delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor coronel PM Miguel Elias da Fora, chefe da Assessoria Policial Militar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o comandante-geral da Polícia Militar. Excelentíssima senhora vereadora Ruth Costa, vereadora do município de São Paulo, neste ato representando o presidente da Câmara Municipal. Convidamos a seguir, para o aplauso de todos, os membros da banca examinadora. Excelentíssimo senhor doutor Marco Antônio Marcondes Pereira, procurador de Justiça, membro da banca examinadora do 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, nesta data, orador pela banca examinadora. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Maia Filho, membro da 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro da banca examinadora do 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público, representante do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, neste ato representando o presidente do TJSP. Excelentíssima senhora doutora Jaqueline Maria Lorenzetti Martinelli, procuradora de Justiça, membro da banca examinadora do 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Salles do Nascimento, procurador de Justiça, membro da banca examinadora do 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor Walter Kenji Ishida, procurador de Justiça, membro da banca examinadora do 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público. Excelentíssima senhora doutora Juliana Bonacorsi de Palma, membro da banca examinadora do 94º concurso, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Excelentíssimo senhor desembargador Álvaro Augusto dos Passos, membro suplente da banca examinadora do 94º concurso, representante do Tribunal de Justiça de São Paulo. Peço mais uma vez uma salva de palmas a todos os membros da banca examinadora. Convidamos para que também componha a mesa a excelentíssima senhora doutora Marina Magro Berings Martinez, procuradora-geral do município de São Paulo, neste ato representando o prefeito da cidade de São Paulo. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional, executado pela Camerata da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do maestro, primeiro sargento PM, Ivanberg Rodrigues de Souza.
Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença das seguintes autoridades: Dr. Mário Augusto Vicente Malaquias, Procurador de Justiça, Secretário Especial de Projetos Institucionais do Ministério Público. Excelentíssimo senhor Dr. Arthur Pinto de Lemos Júnior, Promotor de Justiça, Secretário Especial de Políticas Criminais e Coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando Pereira da Silva, Promotor de Justiça, Chefe de Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. Excelentíssimo senhor Dr. Michel Betenjani Romano, Diretor-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Patrícia de Carvalho Leitão, Promotora de Justiça, Chefe de Gabinete da Diretoria-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssima senhora doutora Milene Comployer, Promotora de Justiça, Assessora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor Zenon Lotufo Tertius, Promotor de Justiça e Chefe de Gabinete do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos também à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo pela cessão dos intérpretes de Libras para esta cerimônia. Agradecemos também aos senhores integrantes do Ministério Público, da Magistratura, membros dos poderes Executivo e Legislativo, autoridades civis, militares, empossandas e empossandos, advogadas e advogados, familiares, senhoras e senhores. A seguir, convidamos o Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a abertura desta sessão solene. Muito boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão solene para a posse das promotoras e promotores de justiça substitutos aprovados no 94º concurso de ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo. Devolvo a palavra ao cerimonial. Convidamos o doutor Oscar Melim Filho, Procurador de Justiça e secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, para a leitura do termo de posse. Aos 31 dias do mês de março de 2023, nesta cidade de São Paulo, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, localizado no Largo de São Francisco, número 95, em sessão solene do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, perante o excelentíssimo senhor Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça e presidente do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, compareceram os bacharéis abaixo discriminados, nomeados pelo aviso número 139/2023, de 10 de março de 2023, publicada no Diário Oficial do dia imediato, e republicado no dia 29 de março de 2023, com fundamento no artigo 127, parágrafo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 126 da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 1993, para exercerem respectivamente os cargos de promotores de justiça substitutos: Tiago José Garreta Prates Dias, Marlon Renan Volpe, Rui Barbosa Lamin, Guilherme Augusto Azevedo Palu, Daniela Carvalho Guimarães Schwartzman, Franciele Armidoro Rabelo Cabarozzi, Júlia Liers de Oliveira, Vitória Chamas Varela Alves, Laura Fonseca Simão Batalha de Jesus, Catarina Verbonen, Tomás Muilaer de Carvalho Brito, Marcelo Schwartzman, Rafaela Pérez Sintra Zarife, Isaac César Coelho Argolo, Diogo Henrique Valarini Beloso, Jairo Moura da Silva, Daniel Camacho Pontremoles, Bruna Farizato Súbia, Alice Moraes Carpinetti, Luísa Miranda Heinrich, Maria Isabel dos Reis Rezende Magalhães, Natália Franco Antoniali, Helena Klein Oliveira, Raíssa de Oliveira Martins Domingos,
Marcela Tenório Albuquerque, Bruna Cristina de Oliveira, Daniele Resch, Gabriela Barquim Crema, Leandro Santos Chaves, Daniela Naomi Ramos Irata, Crispulo Sanches Correia, Eli Manuel Bernal, Luísa Tomé Baque, Ana Carolina Adriano Ribeiro, Eliel Raimundo Alves, Bernardo Oliveira Vervloé de Aquino, Paloma Marques Pereira, Marcos Vargas Fogaça, Bruno Fernandes Barp, Luísa Fávaro Batista, Juliana Melazzi Andrade, Rodolfo Justino Moraes, Maria Carolina Pera João Moreira Viegas, Murilo Carvalho Festoso, Calil Nogueira Nicolau, Leonardo Dantas Costa, Bárbara da Cunha de Faveri, Bruno Henrique Sordeira Ribeiro de Ávila, Marco Túlio Gonçalves, Fernando Barbosa Rubim, Mona Sete Alexandre Cavalcante Cordeiro, Gabriela Prado, André Carvalho Tonon, Ivo Gonçalves Mendes Zambon, Pedro Henrique Viana Tedeschi, Gabriela Persília Cristino, Caroline Verusca de Paula, Antônio Carlos Valente Teixeira, Charles Zanini Pisoni, Márcio Leandro Figueroa, Gabriela Brigante Iódice, Vitor Conrad Santos Teixeira de Freitas, Bárbara dos Santos Lopes, Tiago Isaac Emenegildo Silva, Emir Stringueta, Severino Antônio Tavares Moreira Barbosa, Eduardo Teles Reis, Felipe Miguel de Souza, Alessandra Galuzzi Davi, Guilherme Carvalho da Silva, Lucas Ribeiro Horta, Lucas Coga Genovez, Ana Paula Grossi, Vera Lorza Duarte, Raíssa Nunes de Barros Rego, Davi Vasques Barreira Ranzeiro de Bragança, Pedro Henrique da Silva Rosa, Ana Beatriz Mair, Érica Vieira de Loyola Souza, Mariane Gomes Duarte Del Prete, Bruno Macari Crepaldi, Ana Carolina Wellington Costa Gomes, Caio Augusto Ciraulo, Flávio de Paula Martins, Adriana Paiva Vasconcelos, Carlos Eduardo Viana Cavalcante, Beatriz Lotufo Oliveira, José Saba Harb, Klaus Negri Costa, Bruno de Paula Souza Marques, Felipe Ribeiro Santa Fé, Bruno Greco Cardoso, Regina Pereira Alves de Amorim, Ana Cláudia Fonseca Pascoaloto, Ana Flávia Magalhães de Barros, Conrado Ferri Cintrão, Marcos César Silva de Almeida, Marcos Vinícius Ramos Oliveira, Daniel Felipe Dalla Rosa, Priscila Cristina Fulanete Alberti Rodrigues, Lauri Nascimento e Silva, Pedro Henrique Pavanelli Lima, Ana Isis Teran Silva, Michele Demico Camargo, Tiago Alain Xavier, Fernando Rodrigo Garcia Felipe, Débora Vitor de Andrade, Fernando César Gomes de Souza, Lucas Alves Silva Calante, Mariana Laíra Braga, Natália Rosa Peliciari, Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, Eduardo Leme, Natália Merli, Iane do Lago Nogueira Cavalcante Reis, Jéssica Silveira Prado, Monique Campos Raton Ferreira, André Ferraz de Assis Pinto, Rafael Adeu Lapez, Nina Pereira Malheiros, Pedro Felipe Veloso Figueiredo Silva, Antônio Tadeu França Costa Filho, Bruno Arneiro Soares, Kaique Ducati, Anderson Chinem Ruiz e Lucas de Melo Scheffer. São esses os nomes.
Eu acho que ficaria muito bonito uma salva de palmas com todos vocês de pé. Parabéns a todas as promotoras e promotores de justiça substitutos empossados. Podem ocupar os seus lugares. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior, presidente da Associação Paulista do Ministério Público, para saudar os novos promotores de justiça. Meu pai, é muita responsabilidade. Casa cheia. Meu Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, eu tenho certeza. Vossa Excelência preside agora a maior posse do maior Ministério Público do mundo. Um ato que entra para a nossa história, para todos sempre. Cumprimento Vossa Excelência. Em seu nome, cumprimento todos os membros do Ministério Público de São Paulo aqui presentes. Ministro Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, cumprimento em nome de Vossa Excelência a magistratura brasileira que aqui também se faz presente. Na pessoa da doutora Juliana de Palma, cumprimento a Igreja Ordem dos Advogados do Brasil e, para ser expresso em uma extrema descortesia, toda essa extraordinária banca examinadora que por tanto tempo, tanto se dedicou para que tantos e tantas usassem a beca talhar do Ministério Público de São Paulo. Parabéns a todas e a todos. No meu 91º dia de mandato, doutor Mário, está certo que é do terceiro mandato, mas 91º dia de mandato, não há como esconder a emoção. Talvez cada um de nós se projete no ontem. O ontem talvez um pouco mais longínquo, mas não naquele ontem do eu, não naquele ontem egóico, naquele ontem de todos nós, doutor César Matar, presidente eleito do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público Brasileiro. E nesse ontem do nós, nesse ontem coletivo, nós vemos a nossa história. Uma história muito bonita, uma história desbravadora, uma história inovadora. Os instrumentos legislativos que os senhores e as senhoras vão usar amanhã, há de exemplo, inquérito civil, ação civil pública, Código do Consumidor, dentre outros tantos, lei de diretrizes de pessoas com deficiência, o ECA, a lei da Política Nacional do Meio Ambiente, nasceram na nossa casa, ou na nossa casa também o construímos. Meu diretor Celso Campilongo, diretor da minha faculdade. É essa história que os senhores e as senhoras vão escrever amanhã. Com um olhar inovador, com o olhar dos justos, com um olhar includente, com um olhar para a diversidade. Na instituição que tem o dever constitucional, doutor Mário, e Vossa Excelência fez isso muito bem, de defender a democracia, de defender os interesses difusos. Foi um grande orgulho ao Ministério Público Brasileiro e ao Ministério Público de São Paulo as altivas posições de Vossa Excelência no comando da instituição, fazendo valer o que diz a Magna Carta, não num preceito abstrato, mas em um comando abstrato, concreto, em busca da justiça.
E aqueles que não falam, aqueles que não olham, mas são aqueles que sentem, vão procurar as senhoras e os senhores. Parabéns! 94º concurso de ingresso ao Ministério Público de São Paulo. Recebam o meu abraço de um peito, mas não juvenil, mas que tenha certeza. Vocês vão fazer a diferença para o nosso estado e para o nosso país. Parabéns a todos vocês, parabéns à família de vocês, parabéns ao Ministério Público de São Paulo. Convidamos a seguir o promotor de justiça substituto, doutor Tiago José Garreta Prats Dias, aprovado em primeiro lugar no concurso, que falará em nome dos empossandos. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado a todos aqui presentes. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os membros dessa instituição, em nome do excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo, que na aula inaugural do nosso curso, lembrou-se emocionado do dia em que foi empossado no cargo de promotor de justiça. Tenho certeza de que a data de hoje será sempre lembrada por todos nós, com muito carinho e orgulho do que conquistamos. Também gostaria de fazer um agradecimento especial à pessoa de seu orador, Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira, aos membros da banca examinadora, os quais, além de excelentes profissionais, nos trataram com respeito e imparcialidade em todas as fases deste concurso, principalmente durante a extensa etapa oral, que durou mais de 3 meses de muita dedicação e empenho. Nas aulas de Direito Civil, estudamos o conceito de contrato bilateral, nada mais é do que um negócio envolvendo a vontade de 2 partes. A cerimônia de hoje representa um acordo firmado entre nós e o Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós escolhemos a instituição e a instituição nos escolheu. A vontade dela, da instituição, foi representada pela minuciosa avaliação feita pela banca e proferida pelo Procurador-Geral de Justiça em uma sexta-feira, aqui ao lado na Rua Riachuelo. Mas a nossa vontade, com certeza, é muito mais antiga. E alguns de nós, como no meu caso, surgiu até mesmo antes de ingressarmos na Faculdade de Direito, quando crianças e adolescentes. Época em que, ao sermos perguntados sobre o que gostaríamos de fazer no futuro, respondíamos, de forma talvez ingênua, mas verdadeira, que queríamos mudar o mundo. Além disso, todos nós, durante anos de esforço, reafirmamos diariamente essa vontade, e hoje ela é recompensada. Realmente, a trajetória até a aprovação em um concurso dessa magnitude não é fácil, mas ainda assim não é um fim em si mesmo. É, na verdade, um caminho para que estivéssemos aqui, hoje, concretizando um sonho que muitas vezes deixávamos que não seria concretizado, e assumindo o compromisso, como promotores e promotoras de justiça, de defender a democracia, promover os direitos humanos e os direitos fundamentais, incluir a diversidade, proteger o meio ambiente e combater a corrupção, a violência e o preconceito. Ou seja, como o próprio nome diz, promover a justiça e os direitos da população paulista, com ética e moralidade. Eu disse que a trajetória é difícil, o que não significa que tenha sido solitária. Ainda que parecesse em muitos momentos, nunca estivemos sozinhos. Mesmo que em silêncio, nossos amigos e familiares estiveram ao nosso lado, torcendo por nós e compartilhando nossas angústias. E agora estão aqui comemorando conosco. Não posso deixar de homenagear a minha mãe, Cristina Garreta Prats, igualmente promotora de justiça, que me mostrou, durante mais de 30 anos de exercício deste cargo, que, embora existam desafios, eles não se comparam às realizações e à felicidade que a carreira proporciona. Também sei da importância daqueles que não estão mais fisicamente presentes, mas seguem nossos corações. Digo isso em memória do meu avô, Celso Garreta Prats, também membro dessa instituição, que faleceu há 3 anos, mas esteve comigo nos momentos mais difíceis da caminhada e me ensinou a nunca desistir. Por fim, agora é hora de olhar para o futuro, com a missão de transformar a sociedade e assumir a grande responsabilidade que a aprovação nos confere. Então, parabenizo meus colegas, novos promotores e promotoras de justiça, e almejo que sigamos em frente, diante dos obstáculos que certamente virão, com equilíbrio e esperança. Também desejo, parafraseando a ativista norte-americana Angela Davis, que não aceitemos aquilo que não podemos mudar, e que mudemos aquilo que não podemos aceitar. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo senhor doutor
Marco Antônio Marcondes Pereira, Procurador de Justiça, secretário da Banca Examinadora do 94º Concurso de Ingresso na Carreira do Ministério Público, para saudar os novos promotores de justiça. Boa noite a todos. Agora é o momento em que vocês podem dizer: acalme-se. Hidrate-se. Eu nunca imaginei que chegaria esse dia. Mas, meus cumprimentos, vou cumprimentar a todos os integrantes e as autoridades presentes, na figura do nosso ilustre Procurador-Geral de Justiça, Mário Luiz Sarrubo, a quem posso também chamar de amigo, se assim me permite. Recebam todos os referidos cumprimentos, porque com certeza estarão extremamente bem representados. Cumprimento também e agradeço, e não poderia deixar de fazê-lo, os nossos ilustres serventuários, funcionários do Ministério Público do Estado de São Paulo, valiosíssimos. Sem a comissão de concurso, certamente não estaríamos aqui. Na pessoa de Alessandra Esgobe Paes Mauro, todos os funcionários recebam meus cumprimentos. Caros novos colegas promotores de justiça, todos nós, os integrantes da comissão de concurso, fomos chamados a um trabalho dificultoso e honroso: selecionar bons profissionais e, acima de tudo, bons seres humanos para servir a essa valiosa instituição que é o Ministério Público do Estado de São Paulo. Ficamos muito felizes pela tarefa conferida pelo Conselho Superior do Ministério Público, capitaneado pelo ilustre Procurador-Geral de Justiça, Dr. Mário Luiz Sarrubo. Agora, me é dada a mais honrosa incumbência de toda a minha vida: falar em nome de todos nós da banca de concurso a vocês, meus novos colegas promotores de justiça do maior Ministério Público do Brasil, o Ministério Público Paulista. Procurarei seguir o conselho de um dos maiores contistas russos, Anton Chekhov. A brevidade é irmã do talento. Então, assim tentarei ser. A história do Ministério Público é muito rica de homens e mulheres que o construíram, na sua grande maioria, anônimos, fazendo um trabalho coletivo no dia a dia a serviço da sociedade. E trabalho esse que veio ser grandiosamente expresso por outros luminares desta casa, na luta pelo espaço conquistado na Constituição de 1988. Prefiro não nominar sequer um deles agora, para não incorrer na injustiça do esquecimento. São tantos, mas, sobretudo, para prestar um tributo a todos os que trabalham silenciosamente, como serão certamente muitos de vocês, cumprindo, evidentemente, o elevado papel que temos em todas as áreas, ou seja, o mandamento de sermos essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-nos a defesa da ordem jurídica, o regime democrático, os interesses sociais e individuais indisponíveis. A partir de hoje, nobres colegas promotores de justiça, vocês farão parte de todos esses braços fortes e aguerridos que, inquebrantavelmente, remaram a favor dos valores e deveres que a ordem constitucional nos confere e sempre nos conferiu. Temos certeza de que vocês conseguirão, com o brilho de cada um de vocês
um brilho pessoal, desempenhar esta continuidade com a grande majestade que a função exige. Tudo deverá, evidentemente, vir no seu devido tempo. Vocês o farão com responsabilidade e com essa magnitude que o cargo de promotor de justiça lhes cobrará todos os dias de suas vidas. Tenham certeza disso. O tamanho das virtudes de vocês já é grande. Bem provaram na batalha das provas. Todavia, muito ainda hão de evoluir suas qualidades, pois, nesse berço institucional que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, ninguém entra para ficar estagnado nas virtudes antes constatadas e que justificaram a presença de todos vocês aqui. Somos todos potenciais humanos que sempre precisamos desenvolver. Somos uma semente jogada na terra e até me atrevo, não há solo mais fértil neste país que o nosso Ministério Público Paulista. Aqui vocês florescerão, tenham certeza disso. Desejo a todos vocês, novos colegas, empenho na estrada escolhida. Desejo que jamais coloquem as diferenças de ideias acima de nossa maior missão cidadã e institucional. Muitas palavras podem expressar essa nossa maior missão, mas me toca muito lembrar todos os dias em que acordo como promotor de justiça, igual a vocês a partir de agora, que essa nossa missão maior é sempre servir, como lembra a poetisa e feminista chilena Gabriela Mistral. Toda natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante-a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho. Já encerrando, com medo de ter arranhado o conselho do contista russo, dou-lhes meus parabéns, bem como parabéns a todos os seus familiares presentes e não presentes, pois estes haverão de nunca ser esquecidos. Meus parabéns, sigam com Deus, com força, devoção, e agora já posso me hidratar. Convidamos a excelentíssima senhora doutora Tatiana Vigiane Bicudo, procuradora de Justiça, secretária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Mário Luiz Sarrubo, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, na pessoa de quem cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Caros novos colegas, promotores e promotoras de justiça, senhores pais, senhoras mães, senhores irmãos, amigos, esposos, esposas, filhos, cumprimento a todos vocês. Hoje é um dia de júbilo, vocês estão aqui comemorando a vitória depois de um processo longo e cansativo. E nesse mês, eu vim pensando o que falar para vocês. Nesse mês, nós tivemos a despedida de um colega depois de 47 anos de Ministério Público. Então, eu pensei, o que eu posso desejar a eles? Eu desejo a vocês aquilo que ele nos disse ao se despedir,
Que vocês sejam muito felizes na nossa carreira. Que tudo que vocês conquistem venha do Ministério Público. Que vocês se doem ao público, que vocês se doem nas tarefas diárias de vocês. Sejam felizes. Bem-vindos ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Ouviremos a saudação do excelentíssimo senhor doutor Motauri Sioquete de Souza, procurador de Justiça, corregedor-geral do Ministério Público. Quem sabe eu consiga entender a minha letra. Normalmente eu não costumo escrever, né? Eu gosto de fazer que nem o Paulo Penteado, combinei com ele, mas hoje a doutora Liliana, minha vice-corregedora, me obrigou a fazer por escrito aquilo que ele ia falar. Mas eu gostaria, e obviamente os senhores estão esperando o discurso de corregedor, e devo dizer que acertaram, né? Eu gostaria inicialmente de cumprimentar Sua Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, digníssimo Procurador-Geral de Justiça, de cumprimentar o professor Dr. Celso Fernandes Campilongo, diretor desta faculdade, meu professor, sempre, né, sempre fui um admirador de Sua Excelência. Gostaria de cumprimentar, né, o nosso querido ministro, Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, em nome de Vossa Excelência, saudar a toda a nossa magistratura nacional. Gostaria de saudar o Dr. Oscar Merim Filho, nosso secretário do órgão especial, a doutora Tatiana, nossa secretária do Conselho Superior, o Paulinho, né? Paulo Penteado, querido irmão de caminhada, palmeirense ilustre como o Dr. Mário Luiz Sarrubo. Estamos à frente do Ministério Público de São Paulo, assim como o Palmeiras está à frente no futebol brasileiro. Saúdo em nome de Vossas Excelências, né, a todas as demais autoridades aqui presentes e uma especial saudação aos eminentes integrantes da banca examinadora, todos os amigos queridos, Marcão, né, o Bob, né, e daí para frente vamos deixar os apelidos restritos aos dois. Saúdo, obviamente, a todos e todas aprovados nesse concurso, concurso árduo, difícil, assim como as famílias aqui presentes, e os cumprimentos são a todos mesmo, porque essa não é uma luta individual, essa não é uma conquista individual, essa é uma conquista coletiva, é uma conquista de núcleo familiar. É um sucesso que vem de base, é um sucesso que é construído coletivamente e que se reflete no dia de hoje. Mas não pensem que o dia de hoje é o término de uma jornada. O dia de hoje é o início de outra jornada. E tenho certeza, muito mais sofrida, muito mais exigente do que aquela até aqui transcorrida. Para os senhores e as senhoras, hoje é um momento, é um marco inicial. Para mim, assim como para tantos outros colegas aqui, é um dia de reminiscências. E por ser um dia de reminiscências, eu peguei a minha carteirinha funcional, de 8 de janeiro de 1988, assinada por Sua Excelência, Procurador-Geral de Justiça de então, Dr. Cláudio Ferraz de Alvarenga, uma figura extraordinária. E tive que procurá-la, porque há mais de 30 anos eu não a pegava. É a única que eu tenho. Eu não tenho carteirinha de corregedor, carteirinha de procurador de justiça, carteira de promotor, acho que até está escrito promotor substituto. E fica lá na minha gaveta há mais de 30 anos. Pude me lembrar da minha carteira nesse exato momento. A propósito, né, essa lembrança me vem por um aspecto muito importante. A minha identidade é o meu RG, 7539, eu não vou ler o resto não, porque senão, né, vai que sabem como é, né? Ou a minha carteira de habilitação. Aliás, outro dia eu estava de moto na rodovia dos Bandeirantes, passei ali num pedágio, e ali moto não paga, mas sempre tem um carro da polícia parado ali, né? Não paga, mas param, né? E veio lá uma policial, muito gentil, muito atenciosa, pediu o documento da moto, né? Eu pus a mão no bolso, puxa vida, cadê o documento da moto? Não estava comigo. Mas aí, com aquele ar de tecnologicamente avançado,
Eu disse, olha, não, mas se a senhora quiser, eu procuro aqui como é que chama? No aplicativo. Óbvio que eu não tinha, eu tenho o aplicativo baixado, mas não sei baixar o documento, né? Eu não tinha. Não há necessidade, eu vejo aqui pela placa, né? Ótimo, o senhor pode me dar a sua habilitação? Dei a minha CNH a ela. Ela me disse, o senhor está com a carteira vencida? Falei, Deus do céu, porque eu não consegui enxergar aquele númerozinho, aliás, como não estou conseguindo enxergar o meu discurso, diga-se de passagem. Mas ali, né, olhei e falei, puxa vida, daí peguei a outra, porque a minha anterior vencia há 3 anos, mas não sei porque cargas d'água eu não tiro nunca da carteira, eu fico com as duas, né, e não sei se é certo ou errado. Eu dei a certa, né, daí ela olhou, tal, etc, não, tudo bem, perguntou, o senhor tem problema com a justiça? Falei, minha senhora, há 35 anos. Mas tudo bem, né, ela deu risada, obviamente, e assim, aquela circunstância de aquela situação se resolveu, né. Nunca na vida eu diria que eu sou corregedor-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo. Como nunca na vida eu diria sou promotor ou promotora de justiça. Porque a minha condição ali era de cidadão. E todos nós somos cidadãos. A carteira funcional não nos diferencia da sociedade em nada. Não é salvo-conduto, não é carta de autorização para nada. O meu documento é a minha cédula de identidade. O meu documento é a minha carteira nacional de habilitação. Por quê? Porque eu não preciso de nada disso para exercer a minha cidadania. Eu não preciso de nada disso para mostrar ou provar quem sou. Porque eu sou o que sou e sou porque sou. E sou muito feliz com isso. Eu gostaria aqui, né, de utilizar, o professor Celso Campilongo já sabe, né? Tivemos boas conversas a propósito no mestrado, já no século passado, professor Campilongo, do nosso amigo Hans Kelsen, né? Do mundo do ser e do mundo do dever ser. Tão conhecido e dominado pelos senhores que estão com a cultura jurídica muito mais afinada do que eu estou. Mas eu não quero falar de ser e de dever ser. Eu quero falar de algo parecido. E esse algo parecido é o mundo do ser e do parecer ser. Por que o mundo do ser e parecer ser? Hoje, as aparências parecem ganhar dimensões maiores do que a existência real e física das pessoas. O prazer das pessoas, antes de encontrar-se em si mesmas, parece sair de caricaturas estampadas em mídias sociais, retratando conquistas, viagens, posses materiais ou estereótipos dessa cepa, como se a busca da própria felicidade e realização passasse pelo impacto de imagens transmitidas a terceiros, invariavelmente retratando o quadro de sucesso, o qual, no entanto, nos mais das vezes, despido de qualquer arrimo fático. A felicidade ou sua busca deixam de ser intrínsecos, preocupando-se sobremaneira as pessoas em como os seus conhecidos vão nos avaliar e, eventualmente, invejar. Ou seja, deixamos o mundo do ser, ingressamos no mundo do parecer ser. Ser promotor de justiça não é ostentar carteira de identidade funcional ou fazer-se parecer superior perante terceiros por força da atribuição ou do exercício de uma parcela da soberania do Estado. Ser promotor de justiça é saber se portar sem a necessidade de identificar-se, pois tal qualidade brota não do documento ou de exposições em meios midiáticos, mas sim da responsabilidade adquirida ou da respeitabilidade, desculpe-me, adquirida, fruto de seu labor em prol da sociedade. Não há documentos ou rótulos que se sobreponham à respeitabilidade, que é adquirida por gestos, por comportamentos, por atitudes e pela proatividade, apta a gerar impactos sociais. Ser promotor de justiça é ter o cheiro do povo, porque povo somos. O perfume ilude e afasta a sociedade, nos levando ao mundo do parecer ser. Ser promotor de justiça vem de posturas de defesa social efetivas, vem do cuidado com o interesse público, com o reconhecimento de sua supremacia e do zelo inarredável pela preservação da ordem democrática e dos interesses sociais que se mostram os mais caros. Vem de sua presença física e participação atuante nos problemas e aflições que atingem a comunidade a que serve. Manter-se distante
em ambientes virtuais, cuidando exclusivamente de acervo de cunho procedimental, é parecer ser promotor de justiça. Não condiz com a grandeza do cargo, tampouco com as finalidades da instituição. Ser promotor de justiça é antes saber, e aqui faltou o óculos, saber as melhores formas de servir, praticar a aprendizagem ou priorizar a aprendizagem do quanto pode ser servido ou pode ser gravado no mundo do parecer ser. E o mundo do parecer ser, em que o promotor de justiça se transforma em um mero arquétipo, muito embora pareça sedutor por nos levar a situações de comodismo e disposição incondizente com a nossa qualidade, enfraquece a nossa instituição. E tal enfraquecimento, a evidência, volta, em verdade, em efeito bumerangue contra nós mesmos. O exercício das funções de promotor de justiça é um verdadeiro sacerdócio. Somos privilegiados, podemos exercer o nosso humanismo de maneira plena, recebendo proveitos econômicos bem razoáveis para isso. Em outras palavras, ganhamos para fazer o bem, quando parcela expressiva da sociedade o faz, com finalidade meramente filantrópica. Ser promotor de justiça é ser humano, é desempenhar os dons da humildade, da solidariedade e da empatia, valores humanos capitais. É pensar, como dito, na melhor forma de servir e não em como ser servido. Parecer ser promotor de justiça é afastar-se de tais traços, é utilizar-se do cargo como mero fator de veleidade, do alcance de ambições pessoais, colocando os seus próprios e mesquinhos interesses acima de valores maiores pelos quais lutamos. Parecer ser promotor é restringir-se ao mundo empírico da satisfação fugaz e vazia, em que o egocentrismo, a cupidez, a exposição vaga e a ausência de humanidade se sobrepõem. Bem-vindos, sejam promotores de justiça. Não deixem que a vaidade, o egocentrismo, a cupidez ou qualquer outro sentimento sem nenhuma nobreza os afastem e se sobreponham aos valores humanos maiores que os trouxeram até esta instituição, fruto da confiança que nutrimos em vocês, para que possamos continuar fortes e fazer com que nossa sociedade possa ser menos injusta e sectária. Sigamos em frente, sabendo quem somos, mas nunca esquecendo de onde viemos e os motivos pelos quais aqui estamos. Sejam promotores de justiça, vivam o mundo do ser e nunca do aparecer ser. Sejam felizes. Nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor doutor Vladimir Reis, diretor do Instituto Médico Legal de São Paulo, neste ato representando o superintendente da Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Agradecemos também ao excelentíssimo senhor doutor Gabriel Bittencourt Pérez, primeiro vice-presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor Pedro Eduardo de Camargo Elias, primeiro secretário da Associação Paulista do Ministério Público. Excelentíssimo senhor doutor Luiz Antônio de Oliveira nos deu, secretário executivo da Procuradoria-Geral de Justiça. Convidamos a promotora de justiça substituta, doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, para que, em nome dos demais empossandos, faça a leitura do juramento. Solicitamos aos demais empossandos que fiquem em pé e repitam ao final do juramento: assim o prometo.
Boa noite, excelências. Boa noite às demais autoridades. Boa noite a todos e a todas. É com muita honra que eu farei o juramento da nossa turma. Ao entrar em exercício nas funções do cargo de promotor de justiça, prometo desempenhá-lo com dedicação e seriedade, tendo o título que ostento como elevada honra, promovendo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, e a fiel observância da Constituição e das leis. Assim prometo. Podem ocupar os seus lugares. Parabéns a todas as promotoras e promotores de justiça substitutos empossados. Senhoras e senhores, devolvemos a palavra a Sua Excelência o Dr. Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Motauri, o óculos. Muito boa noite a todas, boa noite a todos mais uma vez. Eu gostaria de iniciar saudando o doutor Oscar Melim Filho, que é secretário do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Saudar o nosso querido amigo, nosso anfitrião, doutor Celso Fernandes Campilongo, que é o diretor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E aproveito para cumprimentar também a nossa anfitriã, doutora Ana Bechara, que também nos recepciona sempre aqui. Muitíssimo obrigado, doutora Ana. Saudar o nosso corregedor-geral, doutor Motauri Choquete Souza, a nossa secretária, companheira de Conselho Superior do Ministério Público, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Saudar meu querido amigo, Sua Excelência Ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, que é do Superior Tribunal de Justiça, muito nos honra a sua presença, do ministro Paulo Dias. Saudar meu presidente da nossa entidade de classe, a Associação Paulista do Ministério Público, doutor Paulo Penteado Teixeira Júnior. Saudar a minha valorosíssima banca examinadora, doutor Marco Antônio Marcondes Pereira, meu querido amigo doutor Roberto Maia Filho, doutora Jaqueline Mara Lorenzetti Martinelli, saudar o Luiz Salles do Nascimento, professor Luiz Salles, saudar o doutor Walter Kenji Ishida, doutora Juliana Bonacorsi de Palma, saudar o doutor Álvaro Augusto dos Passos, saudar os nossos procuradores gerais, presidente do CNPG, doutor César Bechara Nader Matar Júnior, doutor Ivanildo de Oliveira, Carlos Vinícius Alves Ribeiro, que é secretário-geral do Conselho Nacional do Ministério Público, querida companheira de jornada nas eleições, doutora Paula Bayer Fernandes, procuradora regional eleitoral no Estado de São Paulo, saudar o nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, nosso ouvidor, doutor Gilberto Nonaca, saudar Sua Excelência o desembargador federal Davi Diniz Dantas, que é corregedor regional da Justiça Federal da Terceira Região, saudar o doutor Regis Castilho Barbosa Filho, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, saudar o querido amigo doutor Arthur José Dian, que é delegado-geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo, saudar outro querido amigo, coronel PM Miguel Elias da Fara, que é chefe da assessoria policial militar do nosso
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, saudar a excelentíssima vereadora Ruth Costa, vereadora aqui do município de São Paulo, saudar a doutora Marina Magro Martinez, que é procuradora-geral do município de São Paulo, a doutora Mariana Fazoli Rodrigues de Azevedo, que é promotora de justiça substituta em Poçanda e que proferiu o juramento em nome dos empossandos, saudar o Tiago Garreta Prates Dias, de seu nome, Tiago, e em nome da doutora Mariana, eu cumprimento e saúdo mais uma vez estes queridos novos colegas de concurso, de Ministério Público, perdão. Saudar os demais integrantes do Ministério Público, do meu gabinete, subprocuradores gerais, secretários, assessores, senhores magistrados, autoridades civis e militares, advogadas, advogados, uma especialíssima saudação aos familiares, aos cônjuges, aos namorados, namoradas, a todos aqueles que vivenciaram essa luta para chegarmos ao dia de hoje, ao glorioso dia 31 de março de 2023. Senhoras e senhores, hoje é dia de renovação. O Ministério Público de São Paulo, maior Ministério Público do Brasil, recepciona 126 novos membros, que após longo e tortuoso caminho, recheado de sacrifícios e renúncias pessoais, e com a tenacidade que só um promotor de justiça por natureza tem, lograram a aprovação no concurso e assumem efetivamente suas funções. Hoje é também dia de confirmação da nossa fé em valores, meus mais novos colegas, que jamais devemos desrespeitar ou esquecer. Isto porque, ao preparar esta singela saudação a vocês, vieram-me à memória os rigores dos exames pelos quais, sem uma única exceção, todos nós passamos para ingressar no Ministério Público. Alguns anos dedicados aos estudos, as 3 principais fases do concurso, a dificílima segunda fase, como é difícil a segunda fase, o ainda mais difícil exame oral, a coragem de vocês, coragem de renunciar à possibilidade de uma vida confortável e de posses que a advocacia, ou mesmo o mundo privado, pode proporcionar. Todos nós, membros do Ministério Público, enfrentamos essas mesmas barreiras, e por que não, estes mesmos dilemas. Mas quando olho para trás e volto para o dia 13 de novembro, Dr. Tiago, de 1989, data da minha posse, lembro dos versos do poeta Fernando Pessoa. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. E, de fato, meus novos colegas, minhas novas colegas, estão abertas a vocês, a partir desta noite, as portas para o grande desafio de ser e viver o Ministério Público de São Paulo. Um desafio para fortes, de alma e de espírito. Um desafio para quem não tem alma pequena. Uma pequena síntese do que os aguarda, podemos buscar nas palavras do professor Haroldo Valadão, citada pelo nosso subprocurador, companheiro de jornada e de gabinete, Dr. Wallace Paiva, na abertura de sua obra sobre o Ministério Público e a Constituição e as leis orgânicas. O Ministério Público é outra árdua atividade do jurista. É um advogado cujo cliente não fala, não vê, não ouve, não tem amigos nem parentes. Esse cliente é a lei. E tem inimigos poderosos, todos aqueles a quem não convém que ela se cumpra, sejam indivíduos, sejam autoridades. Daí uma grande dose de coragem e não só de combatividade. Violada a lei, o Ministério Público sai imediatamente a campo. Não é preciso que outra pessoa venha chamar a sua atenção, pedir a sua intervenção, que outra autoridade apure o fato. Não pode ter os olhos vendados, nem os ouvidos moucos.
nem esperar que alguém lhe conte. Há de ele próprio ir procurar o seu cliente, cego, surdo, mudo, desamparado. Vereis então como é fraca a vossa constituinte, os pedidos que se vos apresentam, para deixá-la de lado, a trama poderosa, individual e coletiva, para o seu desrespeito. E vos será difícil resistir, e muitas vezes tereis de ameaçar o vosso cargo, mas haveis de permanecer de pé, que tanto vos obriga o juramento que acabais de prestar. Mas insisto, se a alma não é pequena, a escolha de vocês vai valer muito a pena. Vocês ingressam no Ministério Público mais de 30 anos depois da Carta Constitucional de 1988. Como se diz, um ativo retórico para todas as cores ideológicas. Nesse período, deixamos de ser um órgão de governo ou meros acusadores públicos e nos transformamos num órgão de Estado, nos verdadeiros advogados da sociedade. Assumimos, na verdade, parcela da soberania estatal. Somos os guardiões da cidadania, da dignidade humana. Somos, nos termos do artigo 127 da Constituição Federal, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-nos a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Meus novos colegas, minhas novas colegas, a instituição que vocês encontram é bem diferente daquela que encontrei há mais de 30 anos. Naquele período éramos inquilinos do judiciário e contávamos apenas com nossas máquinas de escrever, algo que vocês definitivamente não conhecem. Hoje temos prédios próprios, corpo técnico, analistas jurídicos, engenheiros, assistentes sociais, psicólogos, temos o NAT, o CAEX, enfim, temos uma estrutura que, se ainda não é a ideal, nos permite, com criatividade e esforço, o desempenho dessa missão constitucional. Mas atenção, o exercício dessa missão, a defesa desses direitos da democracia e da ordem jurídica, não pode ser meramente retórica. Pontuo sempre, até porque assisti à etapa final do sombrio período ditatorial inaugurado, incrivelmente, no dia 31 de março de 1964, ou seja, há exatamente 61 anos atrás, que o nosso Estado democrático de direito foi alcançado ao custo de sangue de muitos brasileiros. É preciso, portanto, defendê-lo com veemência, com sabedoria, notadamente em tempos de fake news, em que uma mentira pode dar a volta ao mundo, enquanto a verdade leva o mesmo tempo para calçar os sapatos, assim disse Mark Twain. Notadamente em tempos em que o populismo, o fascismo, valendo-se dos algoritmos, disseminam desinformação e fazem com que cidadãos adultos, movidos por uma mentira, destruam os pilares da nossa democracia. Pobreza, miséria, criminalidade, corrupção são o caldo de cultura para o ressurgimento de doutrinas fascistas e autoritárias. Ser e viver o Ministério Público é ter como missão, todos os dias, combater essas mazelas da nossa sociedade. Incumbe a vocês a defesa intransigente de todos os direitos sociais enumerados no artigo 6º da Constituição Federal. Incumbe a vocês a defesa da ordem jurídica. Incumbe a vocês a aplicação da lei aos criminosos, o acolhimento aos mais necessitados, a promoção da igualdade entre todos. Incumbe a vocês fincarem os pilares de uma sociedade verdadeiramente fraterna, justa e solidária. Meus amigos,
minhas amigas, as nações mais prósperas são aquelas entendidas como um projeto de todos. O nosso Brasil jamais se libertará das amarras que o aprisionam num patamar de desenvolvimento humano, político e econômico abaixo de todo o seu potencial, enquanto a sociedade não se assumir como a verdadeira responsável pelo seu próprio destino. Não nos curvemos ao reducionismo sebastianista que leva os tolos a esperar que o Salvador apareça e resolva os nossos problemas. Vocês, jovens membros do Ministério Público, contam com sabedoria, preparo e disposição para abrirem as portas de dias e, sempre pautados pelo diálogo, construírem suas ações compreendendo as prioridades dos destinatários dessa sei que é para terminar, mas não corta o microfone. Trata-se, sem dúvida, de uma missão difícil, quase hercúlea, mas cada um de vocês conta com o selo de aprovação e com as credenciais da competente banca examinadora que honrosamente presidi. Expresso, nesse momento, a gratidão do Ministério Público Paulista aos procuradores de Justiça, doutores Marco Antônio Marcondes, Jaqueline Mara Lorenzetti, Luiz Salles do Nascimento e Walter Kengistida, aos desembargadores Roberto Maia Filho e Álvaro Passos, e aos advogados Juliana Palma e Marcos Pérez, também aos nossos servidores, representados pela nossa Alessandra. A cada um de vocês, tenho certeza, pertencerão os louros do sucesso dos que hoje são empossados. Termino me arvorando a dar a vocês, jovens membros do Ministério Público Paulista, um conselho que eu já adiantei na posse administrativa. Não se acomodem, sejam inquietos. Inquietação, essa inquietação vital, permanente, procurando a cada dia identificar a melhor maneira de empregar nosso tempo e nossas energias em prol de um mundo sem injustiça e sem desigualdade social. Diz respeito, tenho certeza, não apenas à nossa realização pessoal e familiar, mas ao desenvolvimento da nossa sociedade em suas várias dimensões. Acreditem, é possível fazer muito mais. Nós confiamos demais em vocês. Desejo de todo o coração que vocês sejam tão ou mais felizes que eu nessa apaixonante jornada de ser e viver o Ministério Público de São Paulo. Parabéns! Acho que o que todos esperam agora é, declaro encerrada esta solenidade. Muito boa noite a todos, boa noite a todos.